Shalom Vrahá, paz e bênção. Pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. O empoderamento da sua Neshama para que nós possamos servir a Deus cada vez melhor e com mais profundidade. Bom, o tema hoje que eu quero abordar com vocês de maneira rápida é sobre santificação. Santificação, nós sabemos que a Bíblia diz que é a qualidade necessária para que o crente, o lavado e remido no sangue do Cordeiro, veja Deus, conviva com Deus. Bom, eu tenho visto, querido, que muitos têm limitado essa questão da santificação só a subir o monte para orar, ou estar constantemente na congregação, na igreja, ou fazendo qualquer coisa relacionada eclesiasticamente à instituição igreja. Então as pessoas acabam limitando a palavra santidade, ou o gesto, a ação da santificação, a jejum, que é importante, a subir monte e a estar na igreja. Quando, na verdade, santificação, ela está à disposição de todos nós, em todos os momentos e sobre tudo que temos e possuímos. Muito interessante também destacar que quando nós falamos de santificação, nós temos a impressão que santificação são só para aquelas pessoas que nasceram com a alma elevada. E quando nós pensamos nisso, nos vem à memória Moisés, o grande legislador, o irmão de Moshe, de Moisés, Arão, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Aí também nos vem à memória Jeremias, Ezequiel, Elias e tantos outros. E o principal de todos, o Senhor Yeshua HaMashiach. Bom, mas quando nós analisamos a mesma Bíblia que declara a elevação desses homens, os níveis que eles alcançaram espiritualmente, a mesma Bíblia nos revela o lado humano desses homens. Revela a natureza humana desses homens. A mesma Bíblia que quando nós estamos ali nos debruçando sobre ela, ou debruçados sobre ela, estudando-a, é natural que a mesma Bíblia que revela o Deus perfeito é a mesma que revela o homem imperfeito. A mesma Bíblia que mostra quem Deus é a mesma que mostra quem é o homem. A Bíblia não esconde os defeitos dos seus grandes homens, das grandes mulheres, mostrando que os níveis espirituais deles, alcançado por eles, também está à disposição de toda e qualquer alma, lavada e remida em Cristo Jesus, que reconheceram os seus pecados, retornaram para Deus através dos méritos do Senhor Jesus. E agora, separados do mundo, entraram num processo de santidade. E santidade ou santificação não é um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário. Santificação está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. A santificação está muito mais próximo daquilo que fazemos do que aquilo que achamos que não temos condições de fazer no que se refere a Deus. E eu quero trazer agora à memória um texto de Paulo, que ele fala justamente assim, olha, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então o que está envolvido nisso tudo é o seguinte, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que a graça de Deus veio ao nosso encontro e nos alcançou, e nos alcançando nos deu uma nova oportunidade cosmovisiva do mundo, mudou a nossa cosmovisão em relação aos céus, nos deu aptidões, nos deu os dons, habilidades. Isso, ficando bem claro dentro de nós, nós sabemos que entramos depois disso tudo num processo de santificação. E o que é esse processo de santificação? É a separação que Deus faz de algumas pessoas do mundo para servi-lo, ou seja, ele separa do mundo para serviço do eterno. E a partir desse momento, nós vamos perceber que santificação é algo muito simples.
e ao mesmo tempo muito poderoso. Quando você se debruça sobre a palavra de Deus, eu quero aqui deixar bem claro que dentro do conceito judaico existem 3 pilares fundamentais para a vida judaica e que serve para o nosso estudo, para a nossa meditação hoje. Primeiro, que é o estudo da Torá. Esse é o primeiro passo, o estudo da Torá. Segundo, tefilá. Tefilá é a palavra para oração, prece. E gemilut hassidim, ou seja, nada mais, nada menos do que atos de bondade. Percebe? Quando você está estudando a Torá, quando você está orando e quando você está fazendo atos de bondade, essas 3 colunas, esses 3 pilares dentro da vida judaica, ela nos ajuda a ver que santificação está à disposição de todos. Como assim, pastor? E por que eu estou falando isso? Eu sempre tive uma preocupação muito grande com a questão da santificação. E a gente tem muito problema quando a gente fala de santificação. Eu tenho percebido que existe sim pregações, estudos, se falam até pouquíssimo, mas se falam. Mesmo que seja em dosagem bem resumida, mas se fala sobre santidade. Mas eu não vejo as pessoas buscando santidade. Talvez por achar que são níveis elevados que elas não têm condições de alcançar. Mas olha como santidade é simples. Quando a gente fala de estudo da Torá, ou seja, estudo da Bíblia, toda vez que você está estudando a Bíblia, você está em ato de santificação. Porque você está lendo o texto sagrado, a sua vista está sendo santificada, você está meditando no que está lendo, o teu cérebro está sendo santificado. Quando você lê o texto sagrado, as tuas palavras estão sendo santificadas. Quando você está ali sentado ou em pé estudando a palavra de Deus, o seu corpo está sendo santificado. De igual modo, vem os louvores, e não quero falar sobre louvores, mas eu quero falar sobre a questão da oração, da tefilá. E também agora vem o gemilut hassidim, que são os atos de bondade. Olha que coisa interessante, o que são atos de bondade? Atos de bondade é tudo aquilo que você faz que as pessoas olham e falam assim, rapaz, olha que coisa bonita. E quando vem de um crente, isso explode no mundo espiritual. Vou te dar um exemplo mais claro disso para a gente partir para a reta final. Quando você é um trabalhador zeloso, sabe, tenta cumprir a sua meta, o seu compromisso, não defraudando o seu patrão, você está santificando. Quando você vai para a escola, mesmo sem querer, e se você ali se esforça para aprender, para participar, valorizando a classe de aula, valorizando os alunos que ali estão, que são seus colegas, a professora, se empenhando para aprender a lição ali de maneira correta, isso é santificação. Quando você está em casa, nem que você deteste lavar louça, lavar banheiro, limpar a casa, e assim você faz, como se esforçando, porque sabe que a sua casa é um receptáculo da presença divina. Isso é santificação. Quando o pai chega e o filho pega o controle da televisão, entrega na mão dele, sai do lugar onde o pai gosta de sentar para que o pai sente. Quando você responde de maneira branda ao seu pai, mesmo que tenha vontade às vezes de esganá-lo, isso é santificação. Quando você olha para o seu próximo e vê que ele necessita de alguma coisa e você estende a mão para ele, isso é santificação. Quando você está numa via, dirigindo seu carro, e você respeita a faixa de pedestre, a sinalização, tudo aquilo que envolve o trânsito, isto é santificação. E o que torna isso santificação? É a minha mentalidade de fazer isso para a glória de Deus, de dar um bom exemplo. É por isso que eu decidi escrever um e-book que eu estarei lançando e vou colocar, se você estiver interessado em adquirir, vai estar aqui na descrição. E aproveitando o momento, se você não é inscrito, se inscreva. Se está sendo útil para você, compartilhe esse vídeo e não deixe de dar o like ou dislike, aí fica a seu critério. E foi por isso que eu decidi durante esse tempo escrever um e-book. O primeiro de outros que eu quero escrever. Mas muito mais do que isso, eu quero transformar isto em um seminário. E aí eu conto com você, meu amigo, minha amiga. Aí eu conto com você, pastor, você que tem um interesse nessa área,
Eu tenho me debruçado há alguns tempos sobre isso e tenho visto o quanto é importante e prazeroso ter uma vida devota ao Senhor. Tá bom? Bom, termino aqui dizendo o seguinte: que a santificação está à sua disposição. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, você deve fazê-lo com a mentalidade de que isso é para a glória de Deus, ok? Shalom, vrahá, paz e bênção, fui.